Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, estamos chegando até vocês, depois de praticamente um mês sem os nossos vídeos, problemas de saúde, uma série de coisas que aconteceram neste mês de setembro. Mas agora estamos aqui de volta com vocês para a nossa reflexão dominical do Evangelho dominical, a nossa Páscoa semanal, hoje, 1º de outubro, 26º domingo do tempo comum. Escutemos o que nos diz o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas, este diálogo de Jesus com os anciãos e os sumos sacerdotes, ele parece um pouco pesado na linguagem que Jesus usa, mas ele quer alertar para o seguinte: o não que se transforma em sim é a conversão. E o sim que se transforma em não é a aparência. Vamos tentar compreender um pouco essa dimensão. Quando Jesus apresenta o filho, a qual o pai pergunta se ele vai trabalhar na vinha, ou então ele ordena para ir trabalhar na vinha, e ele diz que não, mas depois ele se arrepende e vai. Jesus usa de uma linguagem muito profunda para convencer as pessoas a entender qual é o projeto de Deus. Ele não fala primeiro dizendo que os cobradores de impostos e as prostitutas se arrependeram e irão antes para o reino dos céus. Mas ele primeiro questiona com o exemplo dos filhos. O primeiro filho, aquele que diz não, eu não vou trabalhar na vinha, mas depois se arrepende e vai, é o pecador que se converte. É aquela pessoa, aquele ser humano que sente a necessidade e percebe a misericórdia de Deus em sua vida. Portanto, pode ser uma pessoa que esteja excluída da sociedade, desprezada por tantas e tantas situações. Essa pessoa com certeza disse vários nãos a Deus durante toda a sua vida, mas de repente ela percebe que esse não está lhe fazendo bem e ela precisa de um sim, do arrependimento, do reconhecer-se
limitada diante de Deus e necessitada da sua misericórdia. Por isso, diante da pregação de João Batista, as prostitutas e os cobradores de impostos se arrependeram e creram nas palavras de João. Enquanto o segundo filho representa todos aqueles que dizem sim, ou seja, fazem a dimensão do estar na vida de Deus, do estar presente na vida de Deus, de estar junto com Deus, estar junto com o povo, mas simplesmente em aparência, porque de coração fazem tudo o que for possível para não seguir no dia a dia aquilo que aparentemente apresentam diante da comunidade. Então vejam, Jesus está dialogando com os cobradores de impostos e também com os anciãos, aqueles que estavam sempre no templo, que eram os guardiães da lei, aqueles que seguiam a lei. As prostitutas e os cobradores de impostos eram os desprezados, excluídos por essas pessoas que se diziam aquelas que estavam junto a Deus, temente a Deus a todo instante, mas colocavam na vida do povo fardos pesados para carregar, sobretudo em impostos e na cobrança da lei. E Jesus diz: olha, não adianta nada o que vocês fazem, não adianta nada a aparência de vocês, porque quando João veio e vos anunciou um caminho de justiça, não credes nele, mas vocês creram naquilo que vocês achavam que era certo, que era correto e que vocês estavam fazendo era o melhor. Mas as prostitutas e os cobradores de impostos, estes sim, creram e se converteram, mudaram de vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário a gente perceber o sinal de Deus presente em todo o mundo, em todas as pessoas. Basta a nós crer nesta presença, basta a nós sentir esta presença, basta a nós nos colocarmos diante da misericórdia e da graça de Deus como pecadores, como pessoas limitadas, que somos sujeitos a erros, mas que precisamos reconhecer esses erros para assim entender que a misericórdia de Deus ela não é em vão, mas ela precisa de uma adesão de coração. Esta é a mensagem que este Evangelho nos traz. Por isso, amigos e amigas, façamos desta semana uma semana de olhar para nós, perceber o que nós estamos fazendo que agrada a Deus e o que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Mas como nós vamos perceber isso? Tudo aquilo que nós fizemos aos irmãos e irmãs que gostaríamos que fosse feito a nós é o que agrada a Deus. Mas tudo aquilo que nós fizemos aos irmãos e irmãs e que não gostaríamos que fosse feito a nós, isso não agrada a Deus. Então é por aí o caminho para o nosso reconhecimento, para percebermos o que estamos fazendo de bom e o que nós precisamos transformar em nossa vida. Queremos, nesta semana, fazer uma oração muito especial. No dia 4 de outubro, quarta-feira, inicia a Assembleia do Sínodo dos Bispos em Roma, a etapa final, a terceira etapa. E é então, neste momento em que se reúnem tudo aquilo que foi discutido nas comunidades, nas dioceses, para se levar até o Papa e conversar com o Papa, com os bispos,
com os religiosos e leigos que estão presentes nesse sínodo. Nossa prece, nossa oração, nossa gratidão ao Papa Francisco por convocar este sínodo, falando-nos de um tema muito importante, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Ainda nesta semana, nas próximas semanas, nós estaremos publicando alguns vídeos falando deste sínodo, cada uma das etapas, qual o significado de cada um deles. Por isso, amigos e amigas, rezemos de modo especial por este sínodo, que muito significa para a vida da Igreja. Também nesta semana, nós temos a Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro. Adoção, amor com laços do coração. Então, rezemos também nesta intenção. Rezemos para que tudo que se refere à vida seja valorizado. Não só a vida intrauterina que precisa sim ser valorizada, mas a vida depois do nascimento, para que as crianças possam ter um carinho, um afeto, um amor, e que não sejam jogadas à mercê da sorte, que não sejam excluídas, mas que nós, como cristãos e cristãs, que defendemos a vida, possamos entender que não adianta fazer tantas manifestações, tantas coisas contra o aborto e deixar as crianças que nascem à mercê da sorte. Precisamos sim defender a vida. Precisamos sim defender tudo aquilo que se refere à vida, à gestação, acompanhar, dar atenção às mães gestantes, mas precisamos também acompanhar depois, para que mãe, criança, família, mãe solo tenham dignidade, afeto, cuidado, carinho. E tantas famílias adotam os seus filhos. Por isso que esse ano, esse tema tão importante, Laços do Coração. Amigos e amigas, sejamos cristãos, não somente de aparência, mas de coração. Vamos defender a vida em todas as suas etapas. Que tenhamos uma semana abençoada. Amém.